Senhores telespectadores, hoje visitamos esta exposição que está agora aqui a decorrer no Palácio da Ajuda, em Lisboa, uma exposição com o título de Arte e Cultura no Império Russo. Depois também falam no Hermitage e várias pessoas em Lisboa disseram: vamos à Ajuda a ver os tesouros do Hermitage. Bom, vamos lá perceber as coisas. Esta exposição contém um conjunto de peças vindas de um dos museus mais célebres do mundo, que é o Hermitage. Mas não julguem que por vir aqui escusam de ir ao Hermitage. As grandes coleções do Hermitage, claro, continuam no Hermitage. O Hermitage permitiu que viessem até Lisboa algumas peças relativas a um período muito curto da história da Rússia, o período do Império. Porque a Rússia só foi império desde o século XVIII ao princípio do século XX. O primeiro imperador da Rússia é o Pedro Grande. Estão a ver ali o imperador Pedro Grande. E aqui perto de mim tem o pai do imperador Pedro Grande, ainda não era imperador, ainda se chamava Czar. Este é perfeitamente um asiático, com as peles, enfim, vagamente um papa. Eles dependiam da igreja ortodoxa. Mas enfim, reparem, este é um asiático. Do pai para o filho, a diferença que vai. Bom, isto resulta de que o Pedro Grande é o primeiro dos chefes de Estado na Rússia a tentar ocidentalizar o país. Até o século XVIII, a Rússia é um país muito distante, muito distante. Aliás, mesmo até o século XVIII, a Rússia não se pode dizer que seja um país antigo. A primeira notícia que eu em Portugal, em textos portugueses, encontrei, e é uma notícia engraçada. A notícia é a seguinte: o nosso rei Dom Sebastião gostava muito de andar à caça. Bom, e como todos os caçadores, depois gostava muito de se gabar das proezas que lhe tinham acontecido. Bom, e um dia estava a contar lá para os fidalgos que o rodeavam. Bom, eu andava à caça, fui atrás de uma peça, atravessei uma ribeira e a água dava-me aqui pelas citaras. Eu devo dizer que não sei bem o que é isso de citaras, porque procurei nos dicionários e não achei. Mas procurei em dicionários espanhóis e lá citaras quer dizer almofadas, coxins. Portanto, é possível que citaras sejam as nádegas ou a cintura, enfim, a água dava... Bem. Um dos fidalgos que estavam a assistir, e que era um rapaz muito culto, que andava até na aula de esfera era cosmografia, também não sabia o que era citara. Então perguntou a um que lá estava, um velês, que era um grande companheiro de Dom Sebastião, e disse: Sr. Velês, o que é que quer dizer citara? E o velês, que tinha a palavra fácil, fazia troça de tudo, diz: então tu que andas lá na cosmografia, tu sabes onde fica a Moscóvia e não sabes onde fica a citara. Quer dizer, espantava-se o rapaz saber onde era a Moscóvia. Moscóvia é a região que vem a dar a Rússia, porque a Rússia, antes de ser Rússia, a própria palavra Rússia é uma palavra moderna. A palavra Rússia aparece só no século XV. Antes disso havia uns grandes ducados, enfim, começou pela Ucrânia, a coisa começa na Ucrânia, o grande ducado de Kiev, depois da Ucrânia passa para Moscovo, mas depois ali nos séculos XIV, XV, aquilo está sob o poder dos mongóis. É uma história muito agitada, muito obscura e de que nós não sabemos nada. Por isso mesmo, acho extremamente oportuno que se faça esta exposição. É preciso, nós estamos na Europa, temos que saber a história da Europa. E a Rússia tem na Europa um papel de extrema importância. Na Europa moderna, não na história da Europa antiga. Quando a gente fala no Carlos Magno ou mesmo do Luís XIV, escusa de falar na Rússia porque elas não contavam. Agora, reparem, quem derrotou o Napoleão já foi o czar da Rússia. Quem derrotou
O Hitler já foi o exército russo, quer dizer, a força da Rússia tem aumentado constantemente e continua a aumentar. Ninguém se iluda. A Rússia é um poderoso império jovem a crescer, com reservas absolutamente ilimitadas. Eu penso que o futuro do mundo, é claro, estou para aqui com adivinhações, mas o futuro do mundo é uma espécie de heptarquia. Heptarquia quer dizer 4 cabeças. O futuro é haver 4 grandes no mundo: a América, a Europa, a Rússia e a China. Isto se a Europa conseguir manter a sua autonomia em relação à Rússia, o que agora não é um caso decidido, longe disso. Mas estava-lhes a falar do Pedro Grande, reparem, está ali o Pedro Grande, que é o homem que abre a Moscóvia ao Ocidente. Ele compreende que a civilização, o progresso, a técnica, a arte, a cultura estão no Ocidente. Portanto, ele próprio vem, enquanto ainda não é imperador, enquanto é filho do imperador, vai à Alemanha, vai à Dinamarca, vai à Prússia, não sei se chegou mesmo a ir à França, andou anos, aprendeu e depois toda a sua vida ele dedica a 2 grandes causas. Primeiro, introduzir na Rússia costumes ocidentais. Segundo, abrir um corredor da Rússia até ao mar, porque ele sabe que os navios chegam pelo mar e são os navios que trazem a mercadoria. Bom, isso leva-o a ter um reinado de guerras, sobretudo com uma grande potência da época. Essa grande potência é a Suécia. E todos aqueles portos do Báltico, tudo isso dependia da Suécia. Ele tem batalhas com a Suécia, batalhas que ganha, guerras. Olhem, está aqui ao pé de mim uma coluna que ele mandou fazer, isto é obra do Pedro Grande. Mandou fazer aqui umas colunas que têm em baixo relevo as numerosas batalhas dessa longa guerra que conseguiu abrir a Rússia. Não foi só o Ocidente que entrou na Rússia. A partir desse momento, é também a Rússia que entra no Ocidente. A partir desse momento, a Rússia torna-se cada vez mais uma potência decisiva para os destinos europeus. E eu agora gostava de mostrar 2 fatos do Pedro Grande. Um fato ainda à russa, outro fato já à europeia. Reparem no primeiro fato. Umas grandes mangas de peles, a gola de peles, o casaco e os calções vermelhos, está ali o barrete que ele usava com o fato, o barrete também é encarnado. Isto ainda é um fato, enfim, muito oriental. Agora, este segundo é de uns anos depois, é uma casaca preta bordada a ouro, que ele podia perfeitamente vestir numa corte europeia, é já um traje perfeitamente europeu. E a cadeira, uma das cadeiras do palácio dele, é também uma cadeira ocidental. Esta cadeira pode ter ido da Holanda ou da Bélgica, é uma ocidentalização. Pedro Grande, para descansar dos seus trabalhos políticos, gostava imenso de trabalhos manuais e dedicava-se especialmente ao torno. Este era o torno em que ele trabalhava. É um torno de copiar, aqui nesta bobina punha-se o molde, depois com a força do torno o molde rodava sobre a peça a imprimir, onde ficava profundamente marcado, e ele passava horas e horas, noites inteiras, e por vezes era até aqui que ele comia as suas refeições. Era um torneiro, um imperador que gostava de ser torneiro. Quando o imperador viajava, fazia-se acompanhar de tudo quanto ele achava que podia fazer falta no caso de adoecer ou ter um acidente. Aqui estão os instrumentos cirúrgicos. Está ali a máquina com que serrava os ossos. E diz-se que ele próprio gostava de fazer as suas operações em soldados feridos. Aqui é a farmácia dele, pessoal, que tem a curiosidade, além dos remédios com os ungüentos e da balança para pesar, tem ali pintado uma farmácia russa do tempo dele, do século XVIII, princípios do século XVIII. A farmácia que é a tampa da caixinha da farmácia.
A Rússia que Pedro o Grande herdou era uma região interior, sem qualquer contacto com o mar. Portanto, Pedro o Grande conquista as terras até ao Báltico e manda construir uma grande cidade. Está aqui na nossa frente, é a cidade de São Petersburgo, e é curioso, pela mesma altura em que na Rússia o Pedro o Grande mandava construir uma cidade para civilizar o país, aqui em Portugal o nosso rei Dom João V mandava construir o gigantesco Palácio de Mafra. Pode-se dizer que Mafra é, portanto, a Petrogrado portuguesa, como se pode dizer que a Petrogrado é a Mafra da Rússia. Em ambos os casos foram investimentos colossais. Simplesmente, este civilizou a Rússia. E Mafra, bom, tem lá os carrilhões que tocam. Grande figura do Império é a Imperatriz Catarina a Grande. Ela está na nossa frente, é um retrato de Estado, magnífico. Há uma história deste retrato, ela foi pintada fielmente, o fato, tudo isto, mas quando chegou à cabeça, disse ao pintor que fosse buscar um retrato que ela tinha pintado 10 anos antes, ela queria parecer mais nova. Catarina a Grande era alemã, uma princesa alemã chamada Sofia. Casaram-no com o herdeiro do trono russo, que se chamava Pedro III. Era um pobre homem, ele nem homem era. E a Imperatriz deu por isso. Portanto, houve um golpe de Estado, meteram-no na cadeia e o homem morreu. Apareceu morto estrangulado de manhã. E ela assumiu o poder, depois teve vários filhos de amantes que ela elegia, era ela que escolhia, ela é que mandava, ela que escolhia as pessoas que viviam com ela, mas tem um papel enorme, quer na europeização, ela é a grande colecionadora dos tesouros artísticos do Hermitage, quer na intervenção na política europeia. Ela reinou desde 1762, é o tempo do nosso Marquês de Pombal, 62, até 1796. 96 é já depois da Revolução Francesa, é o tempo da nossa Dona Maria I. É um longo reinado, durante o qual a Rússia se afirma como uma grande potência, já intervindo nos assuntos internos da Europa Central. As guerras com a Áustria, com a Prússia, com o Império Otomano, porque a Rússia é um império nascente, um império jovem a crescer, que tem fronteiras com o Império decadente, que é o Império Otomano, o Império dos Turcos. E ela é uma verdadeira mulher de armas. Tão mulher de armas, estamos a vê-la aqui, com este traje, com este é que ela se mandou pintar, mas está ali outro, que era o capote de general com que ela se vestia, com que se punha à frente das tropas durante as operações militares. É engraçado comparar os dois. No tempo de Catarina a Grande, o luxo, a opulência, mesmo a riqueza chocante da corte tornou-se uma coisa assombrosa. Isso acentua muito um certo escândalo, até que começa a haver, pela grande diferença que havia entre a riqueza e a opulência deslumbrante com que viviam os grandes e a miséria gelada da servidão e dos pequenos. Uma das coisas que ela mandou fazer foi um serviço, está aqui a terrina, é o serviço Orlov, é de prata dourada. O serviço tinha 3.000 peças, é o serviço Orlov, porque nesta altura a pessoa, o companheiro predileto da Imperatriz era o Sr. Orlov, está ali naquele retrato, aquele é que era o companheiro. Portanto, ela, ao serviço que punha na mesa, quando reunia o corpo diplomático, dava o nome do seu companheiro mais estimado. Das 3.000 peças, já só há no Hermitage 39. E há aqui uma história que vale a pena contar.
Quando veio a Revolução Russa, é claro que os governos revolucionários tiveram grandes dificuldades de dinheiro e precisaram de fazer dinheiro de qualquer maneira. E começaram a vender tesouros do Hermitage. Começaram a vender peças do serviço Orlov. Um colecionador famoso que se chamava Calouste Gulbenkian comprou algumas peças do serviço Orlov, peças que hoje se podem admirar no Museu da Gulbenkian, mas mandou este recado ao governo revolucionário da Rússia: não façam asneiras, não vendam os tesouros do Hermitage, porque o principal valor que o Estado tem é o crédito que inspira, é a confiança que se tem nele. Ora, quando um Estado começa a vender as suas preciosidades, é porque está realmente na miséria, não inspira crédito nenhum, ninguém lhe empresta nada e então vai para o fundo. O governo russo aceitou os conselhos inteligentes, é evidente, de Calouste Gulbenkian, e é por isso que ainda lá há 39 peças. O mobiliário também é muito bonito. Nada daquilo é feito na Rússia. É feito no estrangeiro, comprado no estrangeiro, mas são peças extraordinárias. No século XIX, é a Rússia a grande potência da Europa Oriental. Bom, mas no princípio do século XIX aparece outra grande potência na Europa Ocidental, que é a França depois da Revolução. E há um encontro, um choque brutal entre esses dois gigantes, a França de Napoleão e a Rússia eterna. O imperador na Rússia, estamos a vê-lo, é o imperador Alexandre I. Ele derrota realmente os franceses. Os franceses entram com um exército de 600 mil homens, dos quais poucos escaparam. E o Alexandre I vem até Paris e acaba com a Revolução. Bom, mas esse progresso da Rússia origina também internamente um grande progresso, uma revolução industrial que tem os seus inconvenientes. Olhem, o neto deste imperador, que se chamava Alexandre II, já foi assassinado pelos anarquistas e sucede-lhe o filho, que é o Alexandre III. Está ali uma pintura muito bonita sobre o que era a corte da Rússia no tempo do Alexandre III. Isto representa a coroação do imperador depois do assassinato do pai dele. Reparem, tudo isto ainda é medieval, é solene, é antigo. Mas a Rússia já era completamente diferente. Por um lado, mantinha-se a Rússia camponesa, primitiva, dos servos. Por outro lado, já se tinha dado a Revolução Industrial. A Rússia também já era uma grande potência progressiva. Vamos ver uma coisa que prova isso mesmo. Isto são peças de uma manufatura russa do tempo dos últimos czares. Como veem, são perfeitamente modernas. Bom, mas há grande siderurgia, grande construção naval, grandes fábricas, de tudo. A Rússia é um grande corpo a crescer, apertado por um Estado que não está de acordo com a expansão das forças internas. Bom, e é isso que provoca uma explosão terrível. O último imperador é Nicolau II. Reparem naquela expressão já profundamente preocupada. É que realmente a grande nobreza russa não aceita mudar-se e adaptar-se aos tempos modernos.
e ele sente que está a fermentar-se qualquer coisa que vai alterar tudo. O retrato dele é que o pintor fez o filho, o herdeiro, estava aqui o retrato do herdeiro. Este retrato é particularmente emocionante, porque tem aqui as 4 irmãs. A Rússia entrou, a meu ver, desnecessariamente na Primeira Grande Guerra Mundial. As coisas correram mal, o país já não estava contente com o governo e realmente as batalhas, tudo aquilo se desorganiza, os transportes não funcionam, os soldados começam a sublevar-se e há finalmente a Grande Revolução, em 1917. Ainda há uma tentativa de fazer uma solução democrática com uma Duma, com um regime representativo, mas tudo isso falha. O imperador, a imperatriz que está além, toda aquela família foram chacinados em 1918. O imperador levou um tiro, a imperatriz outro tiro, mas os príncipes foram mortos a golpes de baioneta e instala-se, depois de uma guerra civil terrível que fez milhões de mortos, instala-se a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, como sabem, durou até praticamente aos nossos dias, até 1990, altura em que voltou a haver outra transformação. Bom, a Rússia, em todo caso, continua a ser uma potência cada vez mais forte e cada vez maior. É tudo isso que se pode aprender aqui. Eu acho que esta exposição merece ser visitada, dá que pensar. Ela vai estar aberta até ao dia 17 de fevereiro e nas sextas e sábados, que é quando as pessoas têm mais tempo, pode ser visitada até às 10 da noite. Bom, eu acho que é uma boa lição e só desejo que não se aplique apenas à Rússia. A Rússia é importante, mas está muito longe de nós. É importante fazer exposições destas relativamente aos países com os quais temos mais relações. Temos que conhecer a história de Espanha, e a de Inglaterra, e a da França, e a da Flandres, e a de Itália. Bom, e há um ponto fundamental. É a regra da reciprocidade. Quer dizer, quando nós aqui mostramos a história desses países, temos que ter nesses mesmos países uma exposição que mostre o que foi Portugal, os reis de Portugal, os descobrimentos portugueses, a cultura portuguesa, a arte portuguesa. Bom, é assim, a conhecermos bem, eles a nós a eles, que poderemos fazer uma Europa unida, uma Europa de futuro. E é certamente isso que está na mente dos organizadores destas exposições.